Uma boa noite. Boa noite. Nós temos feito uma semana de oração sobre a doutrina da Trindade. E o título da mensagem desta noite diz assim: a divindade de Jesus Cristo. Vamos lembrar um pouco do que a gente estudou então até aqui. Nós conversamos no sábado a questão assim, de que o Deus único, de Deuteronômio capítulo 6, ele revela a si mesmo no plural. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26 e 27. Eis que o homem foi como um de nós. Gênesis 3, verso 22. E quando os homens, no plural, querem fazer uma cidade para chegar até o céu, o Senhor, no singular, diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Ele também revela a si mesmo no plural. Então, desde o Antigo Testamento, a gente já percebe o Deus único falando de si mesmo no plural. Ontem nós vimos que na divindade, desde o Antigo Testamento, podem existir duas pessoas em alguns textos e três pessoas em outros textos. Por exemplo, Gênesis 19, 24 fala de duas pessoas. Salmo 45, versos 6 e 7 fala de duas pessoas. Salmo 110, 1 fala de duas pessoas. Agora, Gênesis 1, versos 1 a 3 fala de três pessoas. Isaías 42, 1 fala de três pessoas. Isaías 48, 16 e Isaías 61, 1. Três pessoas dentro da divindade. Agora, nós vamos colocar assim uma lupa e nós vamos se aprofundar na doutrina da divindade de Jesus. Tá? É isso que nós vamos fazer hoje. E nós não vamos começar hoje com o Antigo Testamento, nós vamos começar com o Novo. Então abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. E eu não sei se vocês sabem, mas os estudiosos do Novo Testamento dizem que Marcos foi o primeiro evangelho dos 4 a ser escrito. Vocês sabiam disso? A ordem dos livros na Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento qual que é? Mateus. Mateus é o primeiro, mas provavelmente Marcos foi escrito antes que Mateus. Provavelmente. A Bíblia não mantém a ordem original cronológica da escrita. Então Marcos, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, e logo no capítulo 2, você encontra algumas verdades importantes que dizem assim: e acrescentou, Jesus falando, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Pergunta para vocês: o que é que esse texto tem a ver com a divindade de Jesus? Quando a gente lê o mandamento do sábado, lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 10, a Bíblia diz assim: mas o sétimo dia é o sábado de quem? Senhor. Do Senhor quem? Deus. Teu Deus. Do Senhor teu Deus. Jesus, ele é o Senhor do sábado. O Senhor teu Deus. Interessante. E logo no começo da revelação do Evangelho, Jesus é apresentado como Deus, o Senhor do sábado. João 5, verso 23. Esse texto é maravilhoso também, muito bacana. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 5, verso 23. E a Bíblia diz assim, olha: a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que lhe enviou. O que é que esse verso tem a ver com a divindade de Jesus? A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus. A Bíblia diz assim, olha: ao Rei único, eterno, imortal, invisível, Deus único, Rei eterno, honra e glória pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo 1,17. Então, nós devemos dar glória a Deus eternamente. Deus merece receber glória eterna, honra eterna. Agora tem uma questão interessante. Vocês sabem que na Bíblia nós somos exortados a honrar as pessoas. Quem que nós somos exortados a honrar? O pai e a mãe.
Honra o teu pai e a tua mãe, Êxodo 20, verso 2. Agora, não é só o pai e a mãe. A Bíblia diz para a gente honrar os que temem ao Senhor. Salmo 15, verso 4. Aqueles que temem ao Senhor serão honrados, devem ser honrados. A Bíblia também diz que os sábios serão honrados. Provérbios 3, verso 35. E a Bíblia diz que os humildes de espírito também devem ser honrados. Provérbios 29, verso 23. Só que sabe o que acontece? Nenhum desses versos fala para a gente honrar o pai e a mãe, o sábio, o humilde de espírito, do mesmo modo como honramos a Deus, o nosso Pai. Nós devemos honrar as pessoas? Com certeza. Valorizar as pessoas, amar as pessoas, sermos amigos das pessoas, respeitar, amar e etc. Ter carinho, ter consideração e etc. Agora, nós não somos chamados a honrar as pessoas do mesmo modo como nós honramos a Deus. Não é a mesma coisa. Concorda comigo? Deus, ele está acima de tudo. Antes obedecer a Deus do que a homens. É outra esfera. Deus está acima, todos os homens estão abaixo. Quando, porém, a gente fala de Jesus Cristo, a figura muda. Que todos honrem o Filho de Deus do modo como honram o Pai. Sabe que Testemunha de Jeová gosta de pegar as passagens que falam da divindade de Jesus e torcer para dizer que não é a divindade de Jesus. Vocês sabem que eles fazem isso. Agora, nessa passagem, os Testemunhas de Jeová escreveram assim: que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Pronto. Quando você quiser conversar com o Testemunho de Jeová sobre a divindade de Jesus, mostra esse texto. Eu devo honrar a Jeová e a Jesus do mesmo modo. Não, Jeová está acima, ué. É para honrar Jeová e Jesus do mesmo modo. Ponto final. João 5,23 coloca Jesus acima de qualquer criatura. Ok? Esse é um ponto. Agora, existem outros versos interessantes. Vai para João 17, verso 12. Vamos construir o nosso entendimento baseado na Bíblia, aí não tem para onde escapar. E a Bíblia diz assim, olha. Jesus falando: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu só quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa interessante. Jesus fala com o Pai, né? Pai, eu estava com eles, eu guardava eles no teu nome que me deste. O nome de Deus está sobre Cristo. Aí você lembra lá do Antigo Testamento, quando a Bíblia diz que Deus colocou o seu nome no anjo que guiava o povo de Israel no deserto. Sobre ele está o meu nome. Você já joga a figura de Cristo como Deus e líder do povo de Deus para o Antigo Testamento. Mas isso nós vamos ver depois. Agora, vai para Tito capítulo 2, verso 13. Tem um outro bem parecido em 2 Pedro que nós vamos ler também. E nesses dois casos, os testemunhas de Jeová adulteram o texto, por causa da força do texto. E eles adulteram o texto para não admitir quem Jesus Cristo é na Bíblia. E olha só o que a Bíblia diz em Tito capítulo 2, no verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Sabe como que o Testemunho de Jeová traduz? Eles dizem assim: a manifestação do nosso grande Deus e, aí coloca assim entre colchetes, do Senhor Jesus. Para querer dizer que o grande Deus é um e o Senhor Jesus é outro. Mas não é o que o texto diz. O texto diz que Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. 2 Pedro 1, verso 1. Bem parecido com esse. Escrito por outro apóstolo. Agora Pedro falando.
2 Pedro 1, verso 1, Pedro escreve assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Os testemunhos de Jeová fazem a mesma coisa. Do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Coloca lá um colchetes com a palavrinha do, para tentar mudar o sentido do texto. Adulterando a palavra de Deus. Mas tudo bem. 1 João 5, verso 20. Pertinho aí de 2 Pedro. 1 João 5, verso 20, a Bíblia diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse verdadeiro Deus, aparentemente ele pode ser o Pai, vamos pensar assim, ou Jesus Cristo. Agora, 1 João coloca a vida eterna subordinada ao Filho, não ao Pai. Dá uma olhada aí no capítulo 5, verso 11 e o verso 13, olha só. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Lembra lá de 5, verso 20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida está no Filho. O verso 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. A primeira carta de João liga muito a ideia de crer em Cristo, no Filho, como a vida eterna, e ele termina essa carta dizendo: esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isso que se diz. Depois, inclusive no Evangelho de João é assim também. Quem crê no Filho tem a vida. João 3, verso 36. Além disso, no Evangelho, vocês sabem que Jesus Cristo é adorado. Mateus 9, verso 18. Mateus 15, verso 25. João 9, verso 38. Marcos 5, verso 6. Em todos esses textos, Jesus Cristo é adorado. Então, olha que interessante. Na Bíblia, sempre que alguém cai na besteira de adorar uma criatura, essa pessoa é repreendida. Vou dar um exemplo para vocês. Atos capítulo 10, versos 25 e 26, diz que Pedro foi pregar lá para Cornélio. Aí Cornélio foi e se prostrou para adorar Pedro. E aí Pedro diz assim: levanta, homem, eu sou homem igual a você. Cornélio foi repreendido por adorar Pedro. Outra coisa, Apocalipse 19, 10. João recebe a visão do Apocalipse, aí ele diz assim: prostrei-me ante aos pés do anjo para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, adora a Deus. João é repreendido por adorar o anjo. Ele pecou, cometeu um erro. No Evangelho, quando as pessoas adoram a Jesus, elas não são repreendidas. Você não vê ninguém adorando Jesus e alguém diz: não adore ele não, porque ele não é o Deus. Adore somente a Deus, o Pai, só a Jeová. Isso não existe em nenhum evangelho. Jesus recebe adoração e ele é digno de adoração. O livro do Apocalipse mesmo vai falar vários cânticos. Honra, glória e louvor sejam a Deus e a quem? E ao Cordeiro. Ele recebe honra, glória e louvor, adoração. Não só da parte dos homens, mas da parte do mundo celestial, dos anjos, etc. Esse é Jesus Cristo, tá bom? Isso que eu estou mostrando para vocês até aqui já é suficiente para a gente estabelecer a partir da Bíblia a doutrina da divindade de Jesus, tá bom? Já está claro, simples, tranquilo, não precisamos de nenhum outro texto. Existem vários outros, mas não precisamos de mais nenhum. Mas eu estou assim, inclinado ao Antigo Testamento essa semana, e eu quero mostrar algumas coisas para vocês no Antigo Testamento, tá bom? Em relação a essa ideia de Jesus ser Deus.
E eu quero lembrar para vocês que na Bíblia existe um personagem que é chamado de o anjo do Senhor. E esse anjo aparece várias vezes em Gênesis, em Êxodo, vários livros do Antigo Testamento. Eu gostaria de ter tempo para avaliar várias dessas aparições para vocês, mas nós vamos ver uma delas. Gênesis capítulo 22. Abre a Bíblia aí. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, que é um texto muito impressionante nesse sentido. E deixa eu dizer para vocês, existem pessoas que querem negar a doutrina da Trindade de qualquer maneira. Elas não gostam dessa doutrina, elas dizem que essa doutrina é uma mentira, é errado, é uma coisa da Babilônia e etc. E uma das explicações assim que eu achei mais esdrúxula é a tentativa de fazer diferença entre o ser que é chamado de Elohim na Bíblia e o ser que é chamado de Jeová, o Javé, Yahweh. E é uma diferença do texto original hebraico, tá bom? Para vocês entenderem. Quando a Bíblia fala de Deus, a palavra é Elohim. Essa é a palavra lá do original. E quando a Bíblia fala do Senhor, a palavra é Javé, Jeová, Yahweh. É uma palavra sem vogais, é Y-H-W-H, ok? É uma palavra impronunciável, ninguém sabe a pronúncia dessa palavra, é o nome de Deus. E alguns tentam dizer o seguinte: Elohim é um ser, Javé, Jeová, é outro ser, ok? Para tentar diferenciar Jesus Cristo, que poderia ser o Elohim, de Javé, que seria o Deus verdadeiro, o Deus eterno. Essa é a tentativa que eles querem fazer. Aí eu perguntei para eles dizendo assim, olha, mas como é que fica Gênesis 1, verso 1? Lá diz assim, ó, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Coloca Elohim como o criador. Aí ele diz assim, não. Lá em Gênesis 1, verso 1, você deve ler assim. No princípio, o Eterno, que não aparece no texto, criou o Elohim, criou o Deus, os céus e a terra. Ok, que leitura maluca. Lá em Gênesis 1:1, na cabeça desse cara, desse povo, não aparece Deus. Aparece que o Eterno criou o Deus, o Elohim. Mas quando a gente chega em Gênesis 22, a gente percebe que isso é uma balela, uma mentira. Eu vou mostrar para vocês por quê. Deixa eu contar para vocês, olha. Nesse texto de Gênesis 22, existem alguns personagens que eu quero que vocês prestem atenção. Tem o anjo do Senhor, tem Deus, que é o Elohim, e tem o Senhor, que é Javé. Tem esses três. Elohim aparece 5 vezes. Olha aí 22, verso 1. Então 22, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Então essa é a primeira vez que Elohim aparece. Então ó, Deus pôs Abraão à prova. Elohim pôs Abraão à prova. Capítulo 22, verso 3. Aí a Bíblia diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, ó, que Deus lhe havia indicado, que Elohim lhe havia indicado. Tá claro até aí? Capítulo 22, verso 8. Dá uma olhadinha lá. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então olha só, Deus proverá para si o cordeiro, Elohim proverá para si o cordeiro. Agora olha o verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Então eles chegaram no lugar que Deus havia designado, chegaram no lugar que o Elohim tinha designado. Último verso, 22, verso 12. Aí a Bíblia diz assim, olha. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não me negaste o teu filho, o teu único. Agora sei que temes a Deus, agora sei que temes a Elohim. Agora dá uma olhadinha no verso 14, e aí a Bíblia vai dizer assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Sabe que palavra é essa? Não é Elohim. A palavra aí é Yahvé, Jeová. Entenderam a questão? Quando Abraão vai colocar um nome no lugar onde ele teve essa experiência, ele não coloca o nome Elohim proverá. Ele diz Jeová proverá. Que é justamente aquilo que no verso 8 diz que Elohim vai prover para si um cordeiro. Qual que é a diferença entre Elohim e Jeová? Não existe essa diferença. Tanto é que na Bíblia, vocês já ouviram a expressão o Senhor Deus? Tem bastante, né? E o Senhor Deus fez isso. E o Senhor Deus fez aquilo. A expressão é Elohim Jeová. É o Senhor Deus. Ponto final. Esses camaradas ficam querendo buscar esse tipo de coisa para confundir a mente das pessoas. Agora não terminou ainda a nossa análise desse texto. E o anjo do Senhor nessa brincadeira toda? Olha aí o verso 11 e 12 de Gênesis 22 e depois o verso 15 a 18. Então 11 a 12, a Bíblia diz assim: mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único. Quem está falando isso aí é o anjo do Senhor. Olha os versos 15 a 18. E a Bíblia diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, dizendo a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Queridos, no verso 12, o anjo do Senhor diz assim, olha, eu sei que temes a Deus, você não me negou o teu filho. Ele está falando dele mesmo. Você teme a Deus, você não me negou o teu filho. No verso 16, o que está escrito ali? Diz o Senhor, Yahvé, Jeová. Esse jogo de palavras identifica o anjo do Senhor que está falando como Elohim e como Jeová, como Deus. Identifica o anjo do Senhor como Deus, desde o Antigo Testamento. Interessante. Agora, para a gente caminhar para o fim, abre a Bíblia em Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos tirar mais algumas coisinhas do Antigo Testamento ainda, para a gente poder não ter nenhuma dúvida sobre a identidade de Jesus. Então, Isaías capítulo 9, versinho número 6, e a Bíblia diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Existe muita discussão sobre esse verso. Alguns dizem que era uma criança que nasceu lá na corte do rei Ezequias, que isso aqui não tem nada a ver com Jesus, que isso aqui não tem nada a ver com Maria, que vai nascer um menino, que ela era virgem, e etc., e outros textos, e o Novo Testamento e tal. Sabe que o mundo da Bíblia tem muita discussão. Agora, vamos nos concentrar no que é claro no texto. Tem um menino, é um ser humano. Ninguém duvida disso. Menino é um ser humano. E é atribuído a esse ser humano, em especial, 2 títulos que deixam a gente de boca aberta.
Deus forte e Pai da eternidade. E esse ponto é um ponto que eu acho assim, olha, maravilhoso para falar com o Testemunho de Jeová. Você vai para a Bíblia do Testemunho de Jeová para ver a tradução desse verso. E nesses dois títulos eles traduzem assim: Deus poderoso e Pai eterno. A nossa versão traduz Deus forte e Pai da eternidade. Eles traduzem Deus poderoso e Pai eterno. Agora, primeira coisa que você fala com eles, bom, é eterno. E ainda é o Pai. E é um menino. Certo? Jesus. Agora, na questão dele ser o Deus poderoso, os Testemunhas de Jeová eles têm uma conclusão meio engraçada. Eles pensam assim, que Jesus, de fato, é um Deus poderoso, mas é um Deus menor que o Pai. Porque o Pai é o quê? É o Todo-Poderoso. Entende o argumento, como é que eles fazem? Não, a Bíblia diz que Jesus é o Deus poderoso. Não, tudo bem. Agora, Jeová que é o Todo-Poderoso. E é Jeová que a gente segue. Nós somos testemunho de Jeová, não é de Jesus, não. Eles caçam qualquer coisa para torcer o texto. Agora tem um problema. E sabe qual que é o problema? Jeremias capítulo 32, verso 18. Pede para o Testemunho de Jeová, pergunta para ele se ele acredita que Jesus é o Deus poderoso. Se ele conhecer a doutrina da igreja dele, ele vai dizer, sim, é o Deus poderoso. Mas o Jeová é o Deus todo-poderoso. Aí, olha só o que Jeremias 32, verso 18, diz pra gente. Tu usas de misericórdia para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Aí você pega a Bíblia da versão deles, e eles traduzem assim, quer ver? O verdadeiro Deus, o grande, o poderoso, cujo nome é Jeová dos exércitos. Está escrito que é o Deus todo-poderoso? Está dizendo que é o Deus poderoso. Pronto. Resolveu o problema. Jesus é o Deus poderoso, amém. É o todo-poderoso. É o Jeová, é o Senhor. Você já pega pela Bíblia deles mesmo. Não tem como escapar. A hora que você fizer isso, eles vão pular para todos os lados. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não quer aceitar o que está escrito, irmão? Não é o poderoso? Tá aí, quem é o poderoso? Tá bom? Para a gente terminar, vamos ler ainda mais 3 textos. Isaías 43, versos 11 e 12. Isaías 43 é um dos meus textos prediletos da Bíblia. Texto fantástico. Dá uma olhadinha no verso 11 e no verso 12. A Bíblia diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Está entendendo a questão? Eu sou Deus, eu sou o seu Salvador, fora de mim não existe Salvador, eu anunciei a salvação e eu realizei a salvação. Pergunta para mim, qual que é o nome do nosso Salvador? Pela Bíblia. E não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. É o nome de Jesus Cristo. Fica claro? Isaías 44, verso 6. E a gente vai terminar. Nessa mesma página aí, em algumas Bíblias. Então, Isaías 44, verso 6, a Bíblia diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o teu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não tem Deus além de mim, o primeiro e o último. Legal? Apocalipse capítulo 1. E nós terminamos essa noite. Versos 17 e 18, para terminarmos a mensagem dessa noite. E a Bíblia diz assim, olha: Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele colocou sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o quê?
Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem que é o primeiro e o último? Aquele que esteve morto, hoje está vivo, e ele é dono das chaves da morte e do inferno. É o Salvador da humanidade, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Eu sou Deus e não há outro. Fora de mim não há Salvador. Jesus Cristo. Fica claro para vocês? Alguma dúvida sobre isso? É só saber ler. Tá bom? Por que que isso é importante? Quando a gente fala que nós temos que aceitar a salvação, que a gente tem que aceitar a Jesus, nós estamos aceitando, não é um camarada que foi pego de surpresa, foi morto lá, um bode expiatório, sabe essas coisas assim? Estava na hora errada, no lugar errado, e aí contaram uma historinha bonitinha para dizer que ele era legal, que ele era gente boa. Tem nada a ver. A identidade de Jesus é a identidade de Deus, Deus eterno, que ele esvaziou-se de si mesmo para se tornar homem, para morrer por nós, para perdoar cada mentira, cada maldade, cada fofoca, cada malícia, cada transgressão que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz. E através do que ele fez, nós somos perdoados, mas não somente perdoados. Nós somos purificados, nós somos transformados. E antes, escravos do diabo, do pecado, do mundo e do mal. Hoje, apesar de ainda sermos pecadores, isso é verdade, nós temos vivido uma vida pela graça de Deus nesse mundo. Com honestidade, com sinceridade, com fidelidade, com amor por Deus e pelas pessoas. Porque ele transformou a nossa vida. Essa aqui é a igreja. É porque nós temos um Salvador. E esse Salvador é Deus. É o Senhor. Sabe, irmãos, eu gostaria que as coisas fossem mais simples do que elas são. Em alguns outros textos que às vezes os antitrinitarianos usam, mas aqui o Pai é maior do que eu. Então Jesus não é Deus. Na ideia daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai, o Filho não sabe. São textos difíceis e existem outros textos difíceis, tá bom? Não estou aqui mentindo, enganando vocês, dizendo que não existem textos difíceis. Agora, entende uma coisa. Jesus ele se esvazia de si mesmo para ser servo de Deus, para ser filho de Deus, correto? Essa é a relação. Se você quiser extrapolar isso para o mundo assim espiritual, sobre quem Deus é, você pode ter alguns tipos de problemas. Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Uma hora ele diz que o Pai é maior, outra hora ele diz que é um. Não adianta você pegar um texto para brigar com o outro. Tu tem que entender, Cristo enquanto homem na terra, se esvaziou de si mesmo. Não tinha mais onipotência, onipresença, sei lá, entendeu? Porque ele se esvaziou de quem? De si mesmo. De tudo que ele tinha para se tornar homem, para poder morrer por nós. Porque Deus não morre. E ele tem que morrer. Ele tem que morrer porque é o que a gente merece. E se ele não morrer, a gente vai morrer eternamente. Mas ele não quer isso. Ele quer que a gente viva eternamente. Então ele vem em pessoa para nos salvar. Deus não enviou uma criatura para nos salvar. Ele veio em pessoa. E a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não era outro, era Ele mesmo, em pessoa. Ele merecia todo louvor, toda honra, toda glória, toda obediência, toda admiração. Mas Ele foi humilhado e desprezado. E dele não fizemos caso. E Ele não abriu a boca para poder pagar o preço que nós tínhamos que pagar. Não tínhamos como fazer. Porque a gente só merecia a morte. A única perspectiva era a morte. Mas Ele nos deu vida. E vida com abundância. Esse é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos terminar a mensagem desta noite
na oportunidade de renovar o nosso voto de amor, fé, louvor e salvação com o nosso Salvador, que é o nosso grande Deus. Tá bom? Eu vou dar um minuto para vocês fazerem a oração pessoal de vocês, buscarem a Deus, agradecer a Ele, pedir a Ele aquilo que vocês precisam. Perdão, graça, poder, amor, o que vocês precisam. E eu termino com uma oração daqui da frente. Tá bem? Muito obrigado, Senhor, por quem o Senhor é, Pai. Pelo Senhor ser o nosso Deus e Salvador. E nós queremos renovar contigo os votos da nossa salvação, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tira de nós aquilo que não é teu, Deus. E coloca do teu amor, da tua graça, da tua lei, da tua verdade, da tua paz. E que o Senhor, Pai, transforme a nossa vida pela tua graça, para que sejamos pessoas melhores do que temos sido até hoje, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti acima de tudo, Pai. Acima do oxigênio, acima do dinheiro, acima da comida, acima de tudo nesse mundo. E pedimos que o Senhor nos conceda aquilo que é da Tua vontade, Pai. Toca a nossa vida financeira, a nossa família, a nossa saúde, também da vida das pessoas que amamos. E que a Tua graça baste para a nossa salvação, da nossa família e de toda a Tua igreja, Pai. Abençoa-nos desta semana, e sempre, e para sempre, em nome de Jesus. Amém.